Aí galera, tava um tempo aqui sem postar vídeo no canal. O canal tá meio que abandonado aí. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui as últimas atualizações que eu havia feito. Vamos estabelecer projeto aqui para as próximas compilações, que eu pretendo lançar pelo menos mais um ADV menu e finalizar esse Attractive Mod completamente. Eu já sei como fazer janelas e tal com o texto, só tive preguiça mesmo de converter a string que exibe os dados que tem no relógio do Windows e que consequentemente fazem a subtração pelo tempo passado no relógio do Attract. E aí o que acontece? Eu fiquei com preguiça de fazer isso aí, porque é um pouco de trabalho que eu vou ter que converter uma string, talvez para um char ou alguma coisa assim, para depois colocar ela dentro de um outro vetor e exibir ela sobre o jogo. Eu consigo exibir um nome dentro da string, então eu vou ter que transformar o dado lá que eu vou como é que eu posso dizer para vocês, que eu vou calcular, né? E devolver pro Attract Mod fazer a janelinha. Então isso aí deu preguiça de fazer essa parte, mas eu sei fazer. Isso aí é coisa básica de funções de matemática, então isso aí é tranquilão pra mim. Vou mostrar pra vocês aqui. Fiz aqui o port do meu Attract Plus pro Attract normal, aquele lá que tá lá no fórum oficial, né? Porque o Plus você só encontra no GitHub, né? E aí eu fiz esse port pro Attract normal. Vou executar ele aqui para vocês verem. Então tá. Eu tirei aqui os submenus, tá faltando algumas artes aqui desse. Deixa eu trocar aqui, cadê? Onde é que é? Não é os botões. É as wells aqui, galera. Vou ver se eu tenho todas as wells do normal aqui do logo. Acho que tem todas as wells dos logos. Tem, dos logos acho que tem todas. Então, o que eu fiz de alteração aqui? Fiz um port, né? Mostrar pra vocês lá no código eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro, para depois explicar lá no código. Aqui na configuração do emulador, eu adicionei uma nova opção que você vai usar para os jogos de PC, aqueles jogos executáveis. Então esses jogos aqui que você chama pelo batezinho. O que acontece? Esses jogos aqui, você chama o CMD que passa o caminho completo do executável que o CMD vai chamar. Enquanto esse executável estiver rodando, o CMD já está rodando. Só que acontece, com a hotkey padrão do Attract, se você fecha, ele vai fechar o CMD e vai deixar o jogo rodando. Então, com essa alteração aqui que eu fiz, ela não vai acontecer isso. Você vai vir aqui em Exit Hotkey Modo, né, e vai selecionar um dos modos. Para esses jogos executáveis, você pode tranquilamente usar a função Windows Game. Mas se você usa Close Move, tem muita coisa que você não quer mexer, só quer pular os jogos e funcionar, vai chamar para o atalho, a única coisa que você quer fazer é isso. Então você pode colocar aqui a opção do seu scriptzinho que tá rodando lá dentro. Bota o ESC aqui, né, que geralmente você bota o ESC para o script fechar, e o Attract vai mandar esse ESC para o script fechar. Isso serve para os jogos de Tecnoparrot também, tá? Então o que é que acontece? Aqui na função da Exit Hotkey Mode, você vai colocar o Windows Game. Essa função ela vai fazer o que? Deixa eu executar aqui um jogo de PC para vocês verem. O jogo, eu vou mudar o Attract aqui para modo janela, para você ficar mais fácil de vocês visualizarem aí. Janela sem bordas. Aí, então vou executar um jogo de PC. Eu vou tirar o áudio, que pode ser que alguma coisa tenha direitos autorais, e o YouTube anda bem rigoroso com essa questão de direitos autorais. Então vou tirar rapidamente aqui. Aí, apesar de que é um jogo, né? Então
Vou selecionar um jogo aqui que ele não deteriora. Vai ser o GTA San Andreas mesmo, ele não vai pedir. Ele só vai perguntar qual tela eu quero usar aqui e qual a resolução. Então eu vou selecionar aqui a resolução que eu quero, para que ele não altere. Então o display do relógio continua sendo exibido pelo jogo de PC, né? O que eu notei, galera, o sistema ele tá perfeito. Só que algumas coisas elas precisam de um hardware adequado. Eu tô rodando jogos compatíveis com esse hardware que eu tenho aqui, então por isso que as funções elas vão funcionar perfeitamente. Porém, se eu quiser colocar um jogo que esse hardware aqui não suporte, eu não vou conseguir, galera. Eu não vou conseguir, não é o front-end que vai fazer isso. Então o seu jogo ele já tem que suportar o hardware, tá? O hardware tem que suportar o jogo, aliás. Então se isso não acontecer, e o que eu percebi? Porque eu venho migrando de máquinas mais fracas, né, galera? Então tinha muita coisa que eu não conseguia entender como funcionava. Vocês viram que a janela do GTA San Andreas foi fechada automaticamente quando eu apertei a Exit Hotkey. Esse aqui distorceu o vídeo. Não foi legal. Ele mudou a resolução. Eu vou só esperar ele abrir para mim poder finalizá-lo. Ele jogou o Attract para outra janela. Vou ter que alterar aqui, permitir a borda aqui para eu poder trazer a janela do Attract para esse lado aqui. Para esse lado. Aí. Então, nos jogos de PC, ele faz aquilo. Como é que o Attract faz aquilo ali, galera? Porque por padrão, o Attract não faz aquilo daquela forma. Ele vai fechar só o CMD, por padrão, na versão que tá lá no fora. É até bem fácil de resolver. Vou deixar pra galera lá. E seria interessante que a versão oficial tivesse isso resolvido. Então o que você vai fazer? Mostrar aqui, deixa eu ver aqui se eu tô com a janela do Debian rodando ali. Então eu vou abrir aqui o explorador. Essa função ali da hotkey que eu mostrei pra vocês ali, eu vou mostrar pra vocês onde eu fiz aqui. Então foi feito assim, ó. Eu fiz uma configuração lá no emulador, né, galera? Vocês viram lá, fiz um menu aparecer lá. Depois que esse menu apareceu lá, eu coloquei seleções possíveis nele. E aqui no código, a seleção que está lá para o Windows Game, ela faz isso aqui, ó. Vou abrir aqui. Vou abrir a pasta aqui de todo o código. Beleza? Então abrir a pasta de todo o código. Nós estamos aqui. A função em questão, ela tem um nome que é o Windows Game. Tá aqui. Ela é uma condição, galera, que ela é executada somente quando a seleção tá lá em Windows Game. Que aí quando não tá, ele vai funcionar normalmente ou conforme outra seleção que você fez. Certo? Porque tem mais de uma seleção. Tem um envio de um ESC. Então o Attract, se tiver selecionado lá que o Attract vai enviar o ESC, ele vai enviar o ESC. E esse aqui é o parâmetro que ele envia o ESC. Tá? Ele cria uma short key, cria um int mapped key, cria um input, né? Esse valor ele começa nulo. Depois eu vou pegar a tecla escape. Quando eu pegar a tecla escape, eu vou enfileirar tudo num bloco virtual, né? E vou dar um input de teclado virtual para a janela que está rodando. Aí o script vai fazer lá o que você determinar, né? Se você for usar a opção para integrar a um script. Se não, Windows Game, ou se for um emulador normal, a função emulador, porque ele vai finalizar o emulador. Tá? Essa função aqui também é útil para jogos Steam, jogos de outras plataformas aí, como Steam, Epic Games, dentre outros. Tá? Então foi isso que foi feito. É criado aqui uma condição, e se essa condição for que lá no menu está selecionado Windows Game, ele vai verificar qual é o nome da primeira janela, ele vai verificar qual é a janela que está rodando, vai pegar a ID dela do processo
né, vai fazer uma leitura do processo da thread onde está rodando, né, porque um programa em C++ ele pode estar rodando numa thread diferente do programa, então ele vai procurar qual é a thread, né, de posse da ID do processo e do nome da janela. Eu vou criar um enfileiramento de caracteres, né, e vou usar o nome dessa janela para enfileirar qual é a janela que eu vou finalizar. E aí, depois disso que eu tiver enfileirado o nome dessa janela, eu vou escrever no console que é para dar um task kill na janela que tem esse nome, né, forçado, e com aquele processo ID, com aquela ID de processo. Então eu chamo a função que executa esse comando e a partir desse momento ele finaliza o game lá, como vocês viram, perfeito. É bem simples de ser feito. Deixa um joinha aí se vocês gostaram do vídeo aí. Vou voltar a postar vídeos aqui. Eu quero dizer para vocês que pretendo até final do ano, no máximo começo do ano que vem, postar aí um ADV menu sem script comercial, tá? Pra galera aí, 0800. Deixa um joinha aí se vocês gostaram da ideia. É nóis, tamo junto.